Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus é a luz da manhã raiar, é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando então o grande momento da ressurreição e do sepulcro. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Da glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis, nós aguardamos Jesus ainda. Manhã raiar. Graças a Deus. Saúde o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro capítulo 2, acho que a partir do versículo 8. Vamos estar falando sobre a igreja de Esmirna. Nós estudamos domingo passado até o versículo 7 do capítulo 2. E agora vamos estar falando acerca da carta à igreja de Esmirna. Vamos aprender um pouquinho e assim vamos entender. Vamos ler apenas alguns versículos depois, porque vamos estar estudando ponto a ponto para que nós possamos entender e você compreender o que significa tudo isso que você lê no livro de Apocalipse. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ioan é somente isso. Só até aí o versículo 11. Vamos estudar primeiro a igreja. Pode deixar no versículo 8 a seguir. Podem assentar, meus amados, e vamos estudar a carta à igreja de Esmirna. O texto que nós lemos aqui fala da carta à igreja de Esmirna. Meus amados, só teve duas igrejas. Eu vou fechar aqui porque nós estamos acompanhando ali, então fica até mais fácil. Só teve duas igrejas do Apocalipse que Deus fez elogio. A primeira é Esmirna e a segunda é Filadélfia. Somente duas igrejas que receberam elogio. As outras foram repreendidas e alguns pontos positivos que havia nela. A diferença é que a igreja de Laodiceia era uma igreja muito que se corrompeu demais. Mas vamos aqui para a igreja de Esmirna. Esmirna, ela hoje é a atual Izmir, que fica na Turquia. Na época era chamado de Ásia Menor. Então a igreja de Esmirna era pastoreada por um pastor, que nós já estudamos domingo passado, que Deus chamava de os pastores na linguagem ali, estrela, né? Ou anjo. Então Deus escreve a carta ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Ele direciona essa carta. A cidade de Esmirna era uma cidade que 195 anos antes de Cristo, eles cultuavam Roma como deusa. Então na cabeça do povo de Esmirna, da cidade de Esmirna, Roma era uma deusa. Então 195 anos eles tinham uma devoção por Roma e chamavam Roma de deusa e adoravam. Só que no ano 26 depois de Cristo, quem governava, um dos Césares, era Tibério César. E o povo de Esmirna entrou numa disputa, a cidade de Esmirna, uma disputa com várias outras cidades da Ásia Menor, para ver quem tinha direito de construir ela ganhou, para poder erguer um templo em honra à adoração a Tibério César. E eles então constroem esse templo ali em Esmirna, de adoração a César. Só que a igreja de Cristo também, que foi colocada ali, o povo de Deus, os cristãos, eles estavam ali. Então todos teriam que ir ao templo, acender incenso e coisas em adoração a César. Só que os cristãos não faziam isso, e nem os judeus. Porque Roma, para não ter problema com os judeus, porque os judeus não adoram outros deuses, a não ser o único Criador, então eles não perturbavam os judeus. Então onde os judeus fossem, podia adorar o seu próprio Deus. Quando Roma dominou Israel, os judeus, eles não cobrou a adoração dos judeus para Roma, para César, para não ter essa confusão, essa briga entre eles. Só que em contrapartida, os judeus eram um povo maligno. Tanto é que Jesus falou que era da sinagoga de Satanás. Eles não eram cobrados de César para poder adorá-lo. Eles então, todo cristão, eles sabiam que os cristãos não iam para o templo também adorar, assim como eles. Só que eles então entregavam os cristãos, dizendo: tem uns cristãos ali, diz que não vai adorar vocês não vai adorar César, não vai acender incenso a César, não vai fazer nada com César. Por isso que, vamos continuar ali, anjo da igreja de Esmirna escreve, ao anjo da igreja que da Esmirna ele escreve, o último, diz o primeiro e o último, que é de Jesus é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, que foi morto e reviveu. Então ele já explica quem é que está escrevendo a carta, quem é o autor da carta. Conheça as tuas obras, tribulações e pobreza, porque na época da cidade de Esmirna, quem não adorasse Roma, imagina um comerciante aceitava Jesus em Esmirna, então eles aceitavam Cristo Jesus e ia para a igreja. Chegava lá, eles eram cristãos, não podiam conhecer a verdade, não adorava César, não acendia incenso, nem adorava a Deus, a Roma. Então eles serviam um boicote, né? Então eles não podiam vender. Imagina a pessoa com estoque de uma mercadoria na sua loja e ninguém passava para comprar.
porque eles não adoravam a Deus a Roma e nem prestava culto ao templo de Tibério, de César, e nem da deusa Roma. E aí ninguém comprava produto deles, então eles ficavam estocados. Eles então iam empobrecendo, eles iam ficando pobres. Era uma igreja que não era rica financeiramente. Por isso que Deus está dizendo: mas tu és rico, conheça as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Porque eles eram ricos, por quê? Porque tinham a graça de Deus, tinha o poder de Deus, tinha a graça de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. E os judeus então ficavam sempre ali, porque eles tinham essa contenda entre os próprios sendo judeus com os cristãos. Aí continuamos a leitura: e a blasfema dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Porque Cristo Jesus disse assim: esses que estão dizendo aí que são judeus, para mim não são judeus, eles são da sinagoga de Satanás, porque estão levantando contra vocês, estão lutando contra a vida de vocês. Então eles são da sinagoga de Satanás. Eu não reconheço eles como judeus. O próprio Cristo falando isso, aquele que foi morto e reviveu. Então vemos, meus amados, aqui que Cristo Jesus estava mostrando a sua grandeza, mostrando a sua bondade para com aquela igreja, dizendo: olha, vocês não estão só, eu estou vendo as suas tribulações, eu conheço aquilo que vocês estão passando, eu conheço toda a tribulação que vocês estão enfrentando, eu conheço tudo que vocês estão passando, mas fique tranquilo, eu estou vendo tudo isso. E eu estou dizendo para vocês que vocês ainda é rico, porque existe uma promessa de salvação, existe a promessa da coroa da vida eterna. E aqui ele fala sobre a coroa, sobre a recompensa, né? Eu estava explicando para os irmãos, alguns cultos atrás, que sobre quando Paulo escreve uma carta dizendo: olha, todos correm num estádio e todos correm por uma coroa corruptível, mas nós porém corremos por uma coroa incorruptível. Porque na mitologia grega, na época que foi criada a Olimpíada, por causa do deus Olimpo, eles faziam uma coroa de louro e davam para as pessoas, que eu já expliquei isso aqui. Mas a mitologia grega é meio confusa, então para os irmãos entenderem, conta-se a história de uma menina, uma mulher chamada Ninfa, que depois foi chamada de Dáfne, que Dáfne em grego significa louro. A palavra louro em grego é Dáfne. E aí quando ela estava, o Cupido na mitologia grega, estou só contando para os irmãos entenderem aqui o contexto de tudo isso. E aí, segundo a mitologia grega, o Cupido estava com raiva de Apolo, meteu umas flechas de ouro. Apolo olhou para Ninfa e apaixonou. Só que em contrapartida diz que o Cupido deu uma flechada no coração da Dáfne ou da Ninfa, uma flecha de chumbo, e ela era o oposto, para que ela não gostasse do Apolo. E ela fugia do Apolo, e o Apolo correndo atrás dela, para apaixonadíssimo por ela. E ela pede então ajuda para o seu pai Peneu, não é Pneu, é Peneu. E ele então, ela pede, e ele fala assim: vou te ajudar, e transforma ela em loureiro, né? Um monte de louro, que era o pé de louro. E aí dá o nome de Ninfa Dáfne, que é louro em grego. E aí, meus amados, ela então consegue destruir o Apolo. Ou seja, isso é só mitologia. E mais tarde então, para aquele que vence é dado uma coroa de louro. Por isso que Paulo fala: correi de tal maneira que alcancei. Muitos correm por uma coroa coroa corruptível, aquilo que estraga, que é feita de louro. Mas nós corremos, porém, por uma coroa incorruptível. Agora, meus amados, veja que o texto sagrado que nós estamos lendo e o estudo que nós estamos fazendo aqui acerca da igreja de Esmirna, daquilo que nós estamos aprendendo e estudando, nós estamos correndo por uma coroa incorruptível, galardão, e aquilo que Cristo Jesus prometeu para a igreja de Esmirna. Cristo promete para a igreja de Esmirna que daria para eles o galardão, eles receberiam uma coroa, eles receberiam a salvação. E aí ele começa a falar: não tenha nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Ou seja, ser fiel até a morte. Não importa as lutas, não importa a peleja, a batalha, ser fiel até a morte. Meus amados, lutar e ser fiel até a morte, mesmo no momento das batalhas, das adversidades, das lutas, dos problemas e tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que enfrentamos, o mais importante de tudo é manter fiel ao Senhor. Às vezes a pessoa está dizendo, Deus está dizendo, olha, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias é uma coisa que não dá para ser explicada. Nem alguém pode ter uma visão, uma interpretação ou achismo em tribulação de 10 dias, porque alguém vai passar uma tribulação, não. E não tem uma definição certa, se era uma tribulação naquela época, em que o César ia mandar alguém para a cadeia, ficaria preso 10 dias, ou a tribulação que passaria por 10 dias, não há uma definição total. Alguns livros falam, outras pessoas falam, né? Mas não existe uma definição concreta. É a mesma coisa de dizer para os irmãos, Deus veio aqui na terra e fez a terra bonito, depois o diabo caiu e destruiu tudo que Deus fez. É a mesma coisa alguém pregar acerca disso. Não tem base bíblica para isso, nem histórico, né? Agora vemos que isso aqui é a tribulação, as batalhas, as adversidades. Não é algo literal, mas Deus está dizendo, olha, mesmo que vocês passem, mesmo que vocês enfrentam todas as batalhas, todas as adversidades, tudo aquilo que vocês vierem a passar, tudo aquilo que vocês vierem a enfrentar, as tribulações, as batalhas, mesmo que a luta seja grande, mesmo que as adversidades sejam grandes, fique tranquilo, eu vou te dar a coroa da vida eterna. Eu vou te dar a coroa da vida. Vocês vão receber um prêmio. Vocês vão receber de Deus aquilo que realmente vocês estão querendo receber, que vocês importam, que estão dando importância para receber, que é a coroa da vida. Meus amados, às vezes nós, parando um pouquinho para trazer para os nossos dias, antes de voltarmos para o nosso assunto, o estudo, às vezes na batalha, nas adversidades, às vezes diante dos problemas, das grandes adversidades da vida, diante dos problemas, dos desafios, nós estamos olhando para um problema, para uma adversidade, e temos medo que não vamos conseguir vencer, que nós vamos tomar posse das bênçãos, tememos o câncer, tememos uma enfermidade que talvez pareça ser incurável à medicina, mas Deus tem a palavra final. Se Deus prometeu que vamos vencer, vamos vencer. Se Deus prometeu que vai estar conosco, Ele vai estar conosco, porque Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Não importa a adversidade, não importa os problemas, o desafio da vida, o importante é você vencer. Deus tem a última palavra é de Deus. Deus está dizendo para aquela igreja, dizendo, olha, mesmo que vocês passem uma tribulação de 10 dias, o importante é que a última palavra é minha. É eu que darei o escape, é eu que darei a proteção, é eu que irei pelejar, é eu que irei dar vitória. Deus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso, acerca das tribulações, das angústias. Ele está dizendo, olha, foi-me posto em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Às vezes na nossa vida vem um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, uma tribulação, uma enfermidade, um mal. Mas Deus está dizendo, a minha graça te basta, eu tenho o controle. Paulo não morreu com aquela enfermidade, Deus deu livramento, Deus guardou ele, Deus disse para ele, olha, não importa, a minha graça te basta. Essa dor você está sentindo? Você está sentindo esse espinho na sua carne? Fica tranquilo, a última palavra é meu, é eu que dou a última palavra. E Jesus deu a última palavra para ele. Ele não morreu por causa daquele espinho, ele não morreu porque aquele espinho tornou uma enfermidade incurável na vida dele. Deus deu o escape, Deus deu a ele a vitória, Deus deu a ele o milagre. Ele recebe de Deus a vitória, ele recebe de Deus o milagre, ele toma posse daquilo que Deus ele tem preparado, não só para eles, mas para nós. E é isso que é importante, é vivermos cada dia mais olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que verdadeiramente. Esmirna, ela vem de uma palavra que significa mirra, que é erva amarga. Então a cidade é conhecida como erva amarga, ou seja, produz um cheiro, um perfume, mas ao mesmo tempo é amargo, é cheio de amargura. Mesmo que aquele povo na cidade de Esmirna estava enfrentando um momento difícil, vivendo uma vida de ervas amargas, mas o perfume produzido pelas ervas amargas
ela é um cheiro agradável diante de Deus. Porque nós como cristão, mesmo diante das batalhas, mesmo diante das grandes adversidades, mesmo que você esteja passando momentos de amargura, momentos de tanta adversidade, momentos difíceis na sua vida, você deve produzir um cheiro suave e agradável para Deus. Nós devemos produzir o perfume para Deus, o perfume que alegra o Senhor. Nós mesmo diante das batalhas, por isso que Paulo escreveu a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 4, quando ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, no versículo 6, eu estou sendo ofertado como aspersão de sacrifício, e o dia da minha partida está próximo. Mas eu combati um bom combate, acabo minha carreira e guardo a minha fé. Desde já a coroa da justiça me está reservado, o qual o Senhor me dará naquele último dia, e não somente a mim, mas todos que vencerem, a todos que resistirem, a todos que guardarem a sua palavra, a todos que guardarem a fé. Deus, meus amados, Ele tem a vitória para nós. Ele tem as bênçãos certas para nós. Às vezes diante das batalhas, às vezes diante da adversidade, diante dos problemas, dos desafios da vida, você vai estar sempre olhando para os problemas, você vai estar sempre olhando para a adversidade. Mas o olhar que Cristo quer que eu e você tenhamos é voltado para Ele, é olhando para Ele, é vivendo voltado para Ele. Ah, mas a multidão está seguindo a Deus a Roma, a multidão está seguindo o César Tibério César, a multidão está adorando. Eu vou agora, porque se eu não adorar, eu não vou comprar, eu não vou poder vender, eu não vou poder nem trabalhar, as portas do emprego ficarão fechadas para mim. É o que acontecia com os crentes de Esmirna. Mas às vezes, meus amados, você pode estar pensando tantas tribulações, tantas angústias, tanta adversidade. O importante é a recompensa que teremos da parte de Deus. O importante é que Deus dará a mim, a você, a vitória e o milagre, as bênçãos. É a grande vitória que Deus Ele tem preparado para a nossa vida, a bênção que Deus Ele tem preparado para nós. Os Césares gostavam de viver uma vida de oração. Tanto é que Augusto César, ele construiu um templo de adoração, ele em Roma, no dia 18 de agosto do ano 29 depois de Cristo. Porque eles gostavam de receber adoração. Os Césares gostavam de ser adorados, gostavam de receber adoração. Mas nós, meus amados, nós devemos viver uma vida plena, porque o mês de agosto é homenagem a Augusto César. Agora, meus amados, nós precisamos entender o que é que Deus Ele tem preparado para mim, o que é que Deus Ele tem para mim, para você. Ele quer que nós vivemos segundo a sua palavra, porque a palavra de Deus é que limpa. Quando Jesus estava andando na terra, e eu vou já entrar para o último texto, o último versículo, sobre a palavra, ser fiel, dar ouvido ao que Deus tem para a nossa vida. Que tem ouvido, ouça o que diz o Senhor. Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, como nós damos ouvido à voz de Cristo, quando você ouve o que Jesus Ele tem preparado para mim, para você, quando você dá ouvido à voz de Cristo Jesus, você recebe de Deus. Por isso que Jesus, quando estava com seus discípulos ali, ia lavar os pés dele. Pedro disse: não, Senhor, não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Disse Pedro: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E Pedro disse: então, se é para ter parte lavando os pés, então lava eu completo, me banha logo, joga água sobre o meu corpo, me dá banho logo totalmente. Jesus olha, porque Pedro era um homem meio, sei lá, meio estranho, né? Mas graças a ele que você sabe muita coisa. Por quê? Porque Pedro perguntava. Jesus quer dizer isso. Jesus ia lá e interpretava. Jesus falava alguma coisa, ele disse: Senhor, o que quer dizer isso? Ele sempre é alguém. Enquanto os outros estavam tudo ali assim: sim, tá entendendo? Sim. Pedro diz: não, eu não estou entendendo nada. O que está dizendo o Senhor? E ele explicava tudo. E aí Jesus disse para Pedro: quem está limpo não precisa banhar novamente. Vós está limpo pela palavra que eu vos tenho pregado ou falado. E aí o texto está dizendo aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, porque a palavra está dizendo, o que eu estou ensinando, o que eu estou mandando para vocês, para que vocês aprendam da palavra. É isso que Jesus estava dizendo para aquela igreja. Aí o texto diz mais adiante: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer, o que é o dano da segunda morte?
Aqui o texto, o dano da segunda morte é a morte eterna. O que é a segunda morte? Porque a primeira morte é essa que a pessoa morre. Se ela tem o nome escrito no livro da vida, vai para o céu. Se ela não tiver o nome escrito no livro da vida, ela vai para o lugar chamado Hades ou inferno. Aí o que é o dano da segunda morte? É quando aquela pessoa ressuscita depois do arrebatamento. A pessoa vai ressuscitar, porque os salvos ressuscitarão no arrebatamento, para ser arrebatado. E os que não foram salvos ressuscitarão depois do arrebatamento. E quando eles forem ressuscitados, eles terão um corpo transformado, não em glória, mas perderão a aparência, e a aparência, né, que Cristo fez do homem, que Deus fez juntamente com o seu Filho. Façamos o homem semelhança, né, nossa. Ele vai perder toda essa semelhança, essa aparência que nós temos, e ele vai ser transformado em uma criatura, um bicho, e lançado no lago de fogo. Esse é a segunda morte, que é a morte eterna, que ela vai ser lançado ali para sempre no lago de fogo. Por isso que Deus está dizendo aqui, ó, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nós temos a certeza e a plena convicção. Hoje as pessoas só falam uma coisa. Em 1990 ou 90 e alguma coisa, um grupo de cientistas criaram o relógio do fim do mundo, o relógio do Apocalipse. E aí eu lembro que em 1995 ela estava marcando 5 minutos para meia-noite. E agora praticamente já está aí, já estão falando que vai acontecer um dano terrível, que vai acontecer uma destruição, porque o relógio está marcando. E logomente, isso é um grupo cientista, não é a igreja, não é um pastor, não, é um grupo de cientistas que mede, segundo os eventos, o relógio do fim do mundo, conhecido, o relógio do Apocalipse. E as pessoas estão preocupadas, o que vai acontecer, o que vai suceder, o que é que vai se manifestar. Mas nós não, nós estamos aqui firmados na palavra. Não receberemos o dano da segunda morte. Nós estaremos esperando o arrebatamento da igreja. Nós estaremos prontos para viver o sobrenatural, o arrebatamento da igreja de Cristo. Por isso, meus amados, que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Agora passar, entra na parte de um outro texto, mas é só para deixar para os irmãos aqui, porque não vai dar tempo de entrarmos.